Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Cá, boa noite. Consegui entrar, viu, Cá? Tô aprendendo. Vou chamar agora a minha amiga aqui. Oi, Lu. Nath? Oi, boa noite. Ah, conseguimos! Ó, Nath, eu não tô te escutando. Vocês estão escutando a Nath? Fala, Nath. Não tô te escutando. Fala alguma coisa pro pessoal ver se só eu que não tô escutando. É, Nath, tu tá calada. Calma aí, gente. A Nath está tentando colocar o áudio dela. Oi, Fernanda. Oi, Silvia. Agora vocês ouvem sem fone. Agora sim! Mas Tudo sem bem. fone, todo barulho que tiver, vocês vão ouvir também. Não é legal, né? Não tem problema, tamo junto. Não tem problema. Eu também Peraí, tô sem deixa eu. fone. Ó, agora nesse momento tem barulho lá atrás, mas tá tudo bem. Agora ver se vocês me ouvem. Fala. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Eu estou. Ah, então é o fone mesmo que tá com problema. Oi, Thiago. Agora eu acho que foi, agora eu acho que deu certo. Acho que agora deu certo. É. Deu, olha lá, a Lu tá dizendo que sim, a Gabi também. Deu certo. Bom, boa noite a todos. Mais uma noite estamos aqui juntinhos na nossa live. Hoje eu tô com a nossa amiga Natália. Você quer um banquinho no computador para não cair? Natália, qual é o teu sobrenome inteiro, Natália? Natália Fernandes dos Santos. Ai, tá Fernandes que nem eu. É, só que o meu Fernandes é com Z e o seu é com S. Com essa. É só essa a diferença. Bom, estamos aqui essa noite para falar um pouco de resiliência. Nath, me fala um pouquinho. Então, resiliência é a palavra hoje porque a gente está passando, né? Que é a maneira de vivenciar um momento difícil, complicado em nossas vidas. É a maneira que a gente age quando a gente está passando por algum tipo de problema. Então, quando a gente é diagnosticado com uma doença rara, autoimune, que não tem cura, a gente tem que ser resiliente. E hoje, não só a gente tem que ser resiliente, o mundo inteiro Um tem que ser resiliente. precisando, Entendeu? Nós estamos passando hoje por momentos bem difíceis de superar, são muitas perdas. A gente está perdendo muitas pessoas, entendeu? Acho que agora melhorou, ficou mais claro. tá ótimo. Então a gente está passando por esse momento tão difícil, tão complicado, e a gente fica se pensando, né? Numa expectativa de vida, futuro. Como que vai ficar o nosso futuro, né? Então, olhar para frente hoje está muito complicado, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar estagnado, parado. Ainda mais a gente
que tem uma doença que mexe com o nosso psicológico, né, com as nossas emoções, como que a gente vai ficar parado pensando no que está Não, acontecendo tudo de não. ruim? A melhor É, coisa é ocupar a mente. se alienando a jornais que só falam coisas ruins. Não dá Então certo. não é o momento da gente tá ouvindo coisas ruins. Eu acho que a resiliência é bem isso hoje, nesse momento. É a gente estar se adaptando a uma nova realidade, porque a realidade que a gente vivia, a gente não vai viver mais. Porque nada volta. Agora vai ser uma nova realidade. A gente está aí batalhando para chegar nessa nova realidade, nessa nova vida que a gente vai ter, com as perdas que a gente teve e batalhando por tudo isso, né? Então, é bem complicado hoje a situação do mundo, né? Mas falando assim em relação à esclerose múltipla, muitos pacientes tiveram pioras nessa fase da quarentena, de ter que ficar isolado em casa, porque realmente não é fácil. Eu vou falar, nos primeiros 15 dias eu pirei, porque mesmo a gente tentando pensar positivo, mas sem poder ver minha mãe, sem poder sair de casa, assim, é complicado. Eu vejo minha mãe quase todo dia, gente. É assim, pelo menos. Então é porque mora perto, mas você sem poder sair, sem poder ir ver, é É bem difícil, né? complicado, né? E eu acho que, Fran, é a proibição, é o não poder. Eu acho que o não poder que faz mal. Porque às vezes você Mas nem sai tanto, você fica mais em casa, mas o não poder, você ser proibido de fazer aquilo, eu acho que isso daí é uma coisa bem difícil. então, aí eu acho que é aí que entra a resiliência, entendeu? Você tem que É, aprender a lidar com as dificuldades. As dificuldades estão aí para todo mundo, né? Então, sim, o que nós temos que aprender é lidar com ela e tentar tirar o melhor. Se há algo de bom, vamos tentar, entendeu? Não sim. adianta ficar acuados, pensando em mil coisas, porque já basta a nossa doença, né? Agora o mundo inteiro está precisando de ajuda, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é botar, ó, abrir nossa mente, tentar fazer o melhor da gente dentro da nossa própria casa, tentar se adaptar às nossas Dentro vidas, da nossa entendeu? realidade, E a dentro do nossa que estamos realidade. vivendo hoje. A gente não tem que Exatamente. ficar. O amanhã, como diz os antigos, a Deus pertence. A gente está aí, a Exatamente. gente está pensando no amanhã, mas a gente está deixando de viver o hoje. A Exatamente. pandemia, ela está sendo um caos, mas ela está trazendo coisas boas. Ela trouxe a proximidade, a gente está mais próximo hoje um do outro. A gente está dando valor a pequenas coisas que a gente não Pequena dava coisa. antes, Exatamente. entendeu? Um abraço. A gente está dando muito valor para isso. E antigamente era uma coisa tão banal, um abraço, né? Hoje não, hoje é importante. E quando a gente Sabe, tudo puder faz voltar a se diferença, né? abraçar, vai ser uma coisa fantástica. Você vai ver o valor que vai ter isso. Exatamente. Então, eu sou formada em RH e eu me formei um ano antes de ter meu diagnóstico. Infelizmente, eu não consegui trabalhar na área devido a complicações da doença, a falta de diagnóstico. E isso me fez ver que o curso teria que me valer de alguma coisa. E no curso a gente aprende muito a ser resiliente nas empresas. Aí eu falei, pô, mas eu tenho que aprender a ser resiliente, então, na minha casa, na Na minha minha vida. vida. Eu tenho que levar para minha vida isso. Então, se eu tenho que aceitar muitas coisas numa empresa, eu tenho que aceitar na minha vida, num É. casamento. Quer um exemplo de resiliência maior é um casamento, onde você tem que aturar uma pessoa fazendo um monte de coisa errada e você tem que aturar, porque se você não aturar, não vai, o casamento não vai durar, entendeu? Então, é um exemplo que eu acho que todo mundo vivencia, homem ou mulher, a gente tem. E hoje falta muito isso, na família. O casamento hoje não tem tanto valor como antes por causa disso, que a paciência e a resiliência tem que ser muito constante, né?
E a gente tem que perder o medo do amanhã, sabe, Fran? O medo do amanhã, de esperar. A gente não sabe o que espera. E se a gente ficar sofrendo isso, vamos sofrer antecipadamente. Exatamente. Entendeu? A Exatamente. gente vai estar sofrendo por antecipação. Eu Eu tenho acho aqui, que eu acho que a gente tem que praticar o otimismo, né? É uma etapa sim. difícil que pode ser uma oportunidade. Quer dizer, a gente tem que ser otimista. Em tudo que está acontecendo, nós temos que ser otimista. Não adianta ficar com negatividade, entendeu? Pensando em besteira, que as coisas não fluem, não Não. vai, entendeu? Aí que as coisas vão ficando estagnadas mesmo. A gente É, não pode deixar a nossa vida parar por causa da pandemia. A gente tem que respeitar é, a pandemia, claro, a restrição, tudo, mas a gente também tem que pensar que a gente tem uma doença que ela mexe com as emoções e quanto mais a gente fica pensando em coisas ruins, mais debilitado a gente vai ficar. exatamente. Pode parecer que não, mas fica assim, porque tem muitos pacientes que tiveram uma piora grande. Eu acho que até eu também tive piora, porque a gente acaba piorando de ficar preso dentro de casa, né? Isso daí não faz bem para ninguém. E outra, eu acho que todo mundo pode ter o seu dia ruim. A resiliência não quer dizer que você vai deixar de sofrer porque você é resiliente. Não, Não, quer dizer que com isso você vai, que nem diz, hoje até uma moça que tem no Instagram, ela publicou que você vai pegar um limão e vai fazer uma limonada. Ela falou que ia fazer uma caipirinha. Para quem bebe, faz uma caipirinha. Então eu você tem vi. que saber lidar com esse tipo de coisa. Não, eu Uhum. não sou obrigada a estar feliz o tempo inteiro, a não chorar. E isso a gente tem que respeitar. Até Uhum. mesmo assim, os amigos, parentes de portadores com esclerose múltipla, tem que começar a ver isso como uma necessidade do paciente. Ele não precisa, ele não tem a obrigação de estar bem todo dia. Ninguém tem essa obrigação. A gente pode ter o dia ruim, a gente pode ter o dia que a gente não quer falar com ninguém, que a gente quer ficar quietinho, ou quer chorar um pouco. Então tem que É, se permitir. a Karen Eu está acho falando aqui, tem que se é, permitir, bem, exatamente. bem importante. O que eu penso É, bastante, assim, eu lembro, já passamos por tantos, né? Lembre das suas conquistas. Você já superou circunstâncias difíceis. Pode fazer isso de novo. Então, podemos fazer isso de novo. Podemos conquistar de novo. Entendeu? podemos. Não temos que ficar remoendo o que está acontecendo, a situação, entendeu? Já basta os nossos, ainda vamos, né? O mundo inteiro tá assim. Então, eu acho que a gente tem que ser resiliente, meu. Não É, tem como, porque senão tu acaba endoidando, e para deixar de ser resiliente, a gente precisa deixar de se culpar. de se culpar. A culpa, ela faz muito mal. A gente se culpa de coisas tão banais. E eu acho que tem coisas muito mais importantes hoje, né? Aí acontecendo e que muitas pessoas não estão dando valor. No Né? começo da pandemia se falava que, ah, se você se a pessoa não mudar agora, não muda nunca. Então tá cheio de gente que não vai mudar nunca. Infelizmente, né, a gente tem que falar isso. Tá cheio de gente que não vai mudar nunca e continua com um pensamentozinho pequeno, dando É, importância para coisas que sem sem sentido sentido, nenhum. né? Mas infelizmente, um dia eles enxergam, quem sabe, né? Com certeza. E hoje faz toda a diferença. Faz toda a diferença você uma palavra amiga para um paciente. A gente se fala muito entre os pacientes, né? Porque a gente tem uma grande corrente, graças a Deus, entre nós. Então a gente se fala muito, então eu falo pacientes. Mas você às vezes dá um conforto para um amigo, para um parente. Isso está É a fazendo toda a melhor coisa. diferença hoje. Tá, tá. Opa, quase que eu caio aqui. Tá competindo com a Gabi já? Tô competindo. Aí, Gabi, comecei. Com a primeira queda, hein?
Primeira Vamos queda. anotar, porque depois tem brinde, aí todo mundo perde, porque esquece de anotar, hein? Mas a gente tem um detalhe, gente. Nem a Fran mesmo vai lembrar, viu? Das quedas. Daqui a pouco ela Lógico já que não, esqueceu. com certeza. Ó, tem outra aqui, assim, ó. Reescreva a sua vida. Como nós nos vemos modificar a forma de como vemos o mundo. Temos que reescrever realmente a nossa vida, né? O mundo está diferente, está tudo diferente. Nós vamos ter que aprender a conviver com esta situação. Não é, não sei se está todo mundo vendo, não é, já se passou um ano e a gente continua nisso. Então agora está na hora a gente acordar e vamos ter que aprender, entendeu? A se reinventar, a se ajudar. Acho que quando você ajuda as pessoas, é tão importante, você acaba esquecendo um pouco do problema, entendeu? E esquecendo o seu problema e ajudando as pessoas. Isso não tem valor. Isso não tem valor. A professora Catuxa, ela colocou, precisamos desenvolver, evoluir. E é Evoluir. verdade, a gente precisa Exatamente. evoluir. É. Eu acho que Infelizmente, está passando por tudo isso e tem gente que não está conseguindo ter essa evolução. E é muito triste, porque já se passou um ano. Um ano. Exatamente. e as pessoas não estão evoluindo porque elas não estão vendo os erros dela. Esse momento não está servindo para uma reflexão. Ele está servindo para um julgamento. Então você vê, você liga o jornal, hoje é só julgamento, culpando o presidente, o governador, e fulano, e ciclano, e beltrano. Eu Vamos acho fazer a que a nossa gente tem parte, que né? fazer a nossa parte e esperar que eles ajam da melhor forma. Porque a gente ficar falando não vai adiantar nada. Se eu ficar aqui reclamando, não vai me adiantar em nada. O que vai resolver é eu fazer minha parte e agir da melhor forma. Entendeu? É. Então a gente. A, a Lu colocou agora ter Ter compaixão compaixão ao com o próximo. próximo. É essencial. É Essencial. essencial. Acho que se todo mundo tivesse um pouquinho de compaixão com o próximo, o mundo não ia estar desse jeito tão louco que nem está. Não. Você Entendeu? Porque concorda além do comigo? Covid, tem tantos outros que está acontecendo. Bom, até com o próprio Covid, as pessoas têm coragem de vender remédio, de vender vacina, nananã. Bom, aí a gente, né, entra num mundo muito doido, mas as pessoas não estão tendo compaixão uma com a outra. E essa E a, muito É a ruim. pior coisa, é muito ruim. Você pode ver pelas pessoas, o desrespeito das pessoas nas ruas. As pessoas estão fazendo festa, entendeu? Então, pode ser que ela não pegue, mas ela pode passar para alguém próximo, entendeu? Meu avô não sai de casa. Meu avô, desde o começo da pandemia, ele não sai de casa, a não ser para ir no médico. Ele pegou Covid. Alguém levou o Covid para ele. Ele não estava na rua para pegar o Covid. Entendeu? Então, a gente tem que respeitar o próximo. Respeitar Exatamente. aquele que está, desde aquele que está dentro de casa, daquele que pega o ônibus com você. Por que você entra no ônibus sem máscara, meu Deus, com a máscara abaixo do nariz? O que adianta? Então, esse respeito tem que ter. É a mesma coisa que eu falei. Dentro de uma empresa, você não tem que se renovar todo dia. Você tem que ir lidando com os problemas que vão surgindo da melhor forma. Ou você não vai ficar naquele lugar. Uhum. Então, Então chegou a hora da gente mostrar e renovar, se renovar a cada dia. precisa se renovar a cada dia. Porque senão, hoje, a gente fala, eu não perdi. Muita gente fala, não perdi ninguém da minha família. Mas a gente tem que pensar no próximo. O vizinho perdeu, um amigo perdeu. Você Né? perdeu alguém. Hoje a gente está no estágio que a gente perdeu alguém. Todo mundo perdeu alguém. Não, acho que não tem ninguém que não tenha perdido ninguém. Tenha perdido alguém. Entendeu? Então, a gente fica falando, mas eu não pego. A gente não pode ficar, né? Eu já peguei, não vou pegar mais. Não, vamos respeitar aquele que está em casa, vamos ter consideração para aquelas pessoas que estão tendo que sair para trabalhar, porque muita gente tem que sair para trabalhar. Ó, a Karen tá falando que perdeu uma pessoa ontem. Meus sentimentos, Karen.
Ela perdeu uma prima ontem. Também perdi meu Antes pai que... na pandemia. Também perdi meu Antes que... pai na pandemia e é bem difícil. É Mas bem vamos que duro. vamos, né? A vida não pode parar e temos que ter força para continuar, né? Eu acho que ajudar o próximo é o que mais me fortalece, sabe? Eu digo assim, eu falei para todas as pessoas, né, que, assim, que falam, né, como é que você perdeu teu pai? Logo depois eu estava fazendo live e eu falo que eu quero que tudo que eu possa ajudar as pessoas, que seja luz no caminho do meu pai. Então eu uso isso, entendeu? Então, quer dizer, o meu foco é ajudar. Vamos ajudar, porque eu acho que quando tu ajuda, aumenta a nossa própria força e nossa própria empatia. Então isso é muito É, bom, entendeu? toda vez que eu falo com um paciente novo, principalmente tem vários pacientes novos, que descobriram na pandemia. Eu falo a importância da associação de ir numa reunião e de se sentir acolhido. Porque é muito fácil você conversar com pessoas da sua família ou amigos, eles não sabem o que você está sentindo. Mas quando você chega numa reunião, que você se vê num lugar onde todo mundo sabe o que você está sentindo, é maravilhoso. Eu acho que para mim fez toda a diferença. Desde o dia do meu diagnóstico, eu frequento reuniões e para mim fez toda a diferença. Muita gente fica meio, eu não vou conviver com um monte de gente doente, vou ficar doente também. Não, gente, vamos ser resilientes. A gente não passa para ninguém a doença. A gente abre os braços e dá um abraço bem caloroso e escuta o que você tem para falar sem te julgar, sem É o julgar. mais importante, é o mais Porque o importante. Eu digo julgamento que é a lá, pior coisa. eu digo que lá na reunião a gente fala a mesma língua, né? A gente se entende. Eu acho, para mim, é muito importante ter a reunião, estar presente todo É mês com todo fantástico. mundo. É muito importante isso. E falando um pouquinho de aceitação, a Fran mais que ninguém, que tem aí anos com a doença já. Me esqueci quantos anos você tem a doença. Quantos anos, Fran? 16. 16. Então, 16 anos. Então você vai dar uma aula aí de aceitação. Porque a aceitação ela faz toda a diferença, gente. Eu não sei se tem pacientes novos aí escutando. E você não aceitar a doença só vai te. A esclerose múltipla vai tomar conta de você. Como Exatamente. uma amiga ensinou, a Emília, aí que mais sábia, né? Impossível, ela falou para mim, a esclerose múltipla ela não pode ficar nem atrás de mim, nem na frente, ela tem que estar do meu É o lado. que eu falo, Ela é é minha exatamente o que amiga, eu falo. porque do Ela, meu lado eu tô vendo o que ela tá fazendo. Se ela ficar na frente, aí ela acaba com a minha ela vida. me, E atrás ela ela me apronta. Ela apronta, exatamente. então ela tem que estar do meu lado. Então é muito mais fácil você aceitar. Porque é uma coisa que não tem, gente. Você não tem saída. Vamos ser sinceros, a gente não tem saída. Então vamos ser resilientes, vamos aceitar. Você não é obrigado a estar feliz o tempo todo. Você vai ter momentos que você não vai acordar bem. Durante o dia você vai passar por algum tipo de estresse que vai te deixar para baixo. Um julgamento é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, foi sair de bengala na rua e as pessoas ficarem me olhando. Isso daí é um pouco chato, né? Esses olhares das pessoas. Ou você tá numa fila de preferencial e a pessoa ficar te criticando o que que tu tá fazendo ali na fila. Pô, eu sei por que que eu tô na fila. Ninguém tem que tomar conta da vida de ninguém, gente. Cada um tem que cuidar da sua vida. E tudo isso são caminhos que você vai percorrendo com o passar do tempo que você tem o diagnóstico da doença. Então não é uma coisa que você vai, nossa, eu já sou maravilhoso. Eu até brinco logo de início com os pacientes falando que eu não tive tempo para aceitação. Porque quando eu descobri, eu já tinha 6 anos que eu estava sofrendo com a doença, eu tive vários diagnósticos muito piores. Então, quando veio o diagnóstico da esclerose múltipla, foi um alívio. Eu não sabia se eu chorava de alegria ou de tristeza, por não saber nem o que significava isso. Entendeu? Então eu fiquei, meu Deus, eu choro por quê, né? Então eu abracei a médica, mas de alívio, eu estava feliz, eu tinha descoberto o que eu tinha. Sabe que você ir em vários médicos e não saber o que tem, porque a esclerose múltipla não é uma doença fácil de diagnosticar, gente. É uma doença Vários, difícil.
Hoje a gente luta por isso. Eu falo com pacientes, eu falo com pessoas que estão achando que tem esclerose múltipla. Falo com pacientes do Brasil inteiro pelo Instagram. Eu divulgo muitas coisas porque a gente luta hoje pelo diagnóstico mais rápido, para que os médicos conheçam a doença, para que você não tenha que passar por tantas dificuldades que nem... Porque meus sintomas não foram, não fiquei cega, eu não fiquei tetraplégica, eu não tive um sintoma grave dessa forma. Eu tive sintomas que foram evoluindo aos poucos. Então é mais difícil para o médico descobrir. Porque se você chega num hospital, você está cego, aí ele vai até o final para descobrir. Mas se você chega no hospital, você está mancando, como era o meu caso, ele vai passar um monte de ressonância, vai passar um monte de fisioterapia e pronto. Entendeu? O meu foi então um a pouco gente mais tem pontual e eu, graças a Deus, eu tive anjos no meu caminho, né? Porque eu tive crises assim que eu parei de andar, mas então foi muito pontual, né? Então os médicos conseguiram, foi em 6 meses fechou o meu diagnóstico, graças a Deus, e eu tô sim. super, entendeu? Hoje eu Mas tenho. quer dizer, não é fácil, o começo não é fácil, tá? Você tem que ser forte, é difícil pra caramba, as pessoas falam pra você um monte de coisa, sabe? E você tem que ser persistente, aprender a lidar com ela, que nem a Nath falou, você tem que ser, eu digo que eu sou amiga da minha, né? Eu sou amiga da minha esclerose. Ela não passa na minha frente, porque senão ela me derruba, entendeu? E ela não fica atrás, porque senão ela me dá uma Mas vamos ver o rasteira. lado bom, gente. Então, Você foi diagnosticado com esclerose múltipla, mas você vai conhecer vários amiguinhos muito isso, bacanas, exatamente. Aí entendeu? muitas vezes eu falo para as pessoas assim, Pô, eu conheço eu pessoas me tornei uma hoje. pessoa muito melhor, né? Depois da esclerose múltipla. E muitos acham que é balela isso. Não, não é balela. Não é balela porque você aprende a dar valor para coisas que você não dava, entendeu? Você aprende a respeitar muito o próximo, tá? Você cria um vínculo de amizade muito bom. O fato de você poder ajudar as pessoas, isso não tem nada que pague. Então, é muito bom. É muito bom. Eu digo que eu era uma Francis antes da esclerose múltipla, depois da esclerose múltipla eu me transformei em outra Francis. Quem me conhece sabe que eu não estou mentindo, tá? Antes da esclerose múltipla eu trabalhava 12 horas, eu ia para academia, eu não tinha tempo nem para minha filha, nem para cuidar de mim, para minha cabeça, não tinha tempo de nada, entendeu? Eu vivia assim, sabe, assim, só pensando em dinheiro, não vivia, não ia em encontro de Deus, seja lá qual for a religião, eu não ia, entendeu? Então, isso atrapalha muito. Aí, depois de tudo, do diagnóstico, você aprende a encontrar Ah, com sim. Deus, aprende a respeitar as pessoas, assim, ter um carinho, ter compaixão com o próximo. Eu vou te dizer que, para mim, foi muito gratificante eu ter passado por tudo isso. Eu acho que eu consegui evoluir um pouquinho nessa trajetória, tá? Muitos pacientes vão. Eu demorei 7, 8 anos para conseguir estacionar minha doença. Não foi nada fácil, tá? Eu levei 7, 8 anos, mas eu consegui e eu venci, entendeu? Eu venci, eu não tô curada, mas eu venci. Há pouco tempo eu nunca ia imaginar que eu ia poder ter uma filha, sabe, assim, por eles motivos, por ter esclerose, por tomar um remédio que eu assinei termo, na época não existia no Brasil, que eu não poderia engravidar, eu fui lá e engravidei sem querer, gente, não foi nada certinho, não, foi tudo nas coxas, como dizem, né? Mas tô aí, tá? Não Quando eu sabia te que eu vi ia a primeira vez, foi no piquenique, que que eu você tava estava grávida da grávida. Manu. Aí você não Exatamente. estava meio que não acreditando, né, que a Manu estava chegando, mas a Manu veio para ficar, né? E E eu não ela veio com acreditava, seu triplex. eu imaginava mil coisas, como eu tomava remédio, eu engravidei dela, eu imaginava que ia acontecer alguma coisa com ela. Além de eu ter esclerose Travou, múltipla, Fran. eu também tenho trombofilia. Travou? Pra mim não travou não, gente. Travou pra vocês? Nath travou. Nath? Volta? Voltou?
Então, além da esclerose múltipla, eu tenho trombofilia, então quer dizer, nem os médicos acreditam como eu consegui engravidar. Mas enfim, ela tá aí, linda e bela, com 2 aninhos, tá trancada lá na sala com a minha mãe para eu poder fazer a live e coisas que eu não imaginava, entendeu? E eu consegui muitas perguntas, né, quando tem esclerose. Ai, será que eu vou poder ter filho? Pode. Por que não? Só porque você tem esclerose, você tenta viver o mais normal possível. Você aprende a viver com É ela. o nosso normal. Eu sempre falo que é o nosso normal. A minha vida deu um giro 360 graus assim, da noite para o dia. Foi da noite para o dia que eu tive que começar a conviver e aceitar e pronto. E aí eu peguei a época do Agosto Laranja, onde tem muitos eventos, e isso Te me ajudou, né? ocupou minha cabeça de uma certa forma, e eu aprendi muito sobre a doença. Só que aí eu vi nisso que eu tinha que ter, eu tenho um propósito hoje na minha vida. Eu tenho um propósito de estar ajudando cada vez mais pacientes. Isso me satisfaz, me deixa feliz de estar podendo ajudar. E quando eu Te não dá consigo força. ajudar, eu fico muito triste, eu fico Frustrada, muito né? A gente fica chateada, frustrada. É. fico frustrada. É. A Karen falou agora que agradece por eu ter acolhido a irmã dela. Eu nunca falei com a irmã dela, mas eu amo a irmã dela também, porque ela é uma querida, a Karen. E elas moram no interior de São Paulo. E, infelizmente, a irmã dela, ela tá com uma esclerose muito agressiva. E os sintomas estão indo muito rápido. Mas eu já conversei com ela hoje, eu falei para ela parar de pensar pensamentos só positivos Negativo, exatamente. e só pensar coisas positivas, deixar a negatividade. E também ela tá fazendo uma vaquinha, gente. Quem quiser entrar no Instagram dela, dar uma olhada, para a construção do banheiro, que a irmã dela não tem banheiro dentro de Adaptado. casa. E ela não tem banheiro nenhum, nem Dentro de casa adaptado não e nem tem. sem. Então ela precisa de um banheiro para poder estar utilizando à noite, porque agora ela está utilizando a cadeira de roda ou andador. Então, para ajudar, aí ela tinha feito esse pedido antes que eu me esqueça, né? Melhor falar que Uhum. a gente esquece. Exatamente. Mas Mas, Karen, eu deixa eu te acredito. falar, Karen. Deixa eu só falar um pouquinho com a Karen, né? Eu não tive oportunidade, ela falou com você e foi muito bem amparada, eu tenho certeza disso, porque você é demais, né? Todo mundo gosta muito de você, você sabe lidar muito com os pacientes, isso é muito importante, da forma que você recebe eles, que você orienta eles. O Karen, deixa eu só te falar, no começo da minha doença, eu também achei, nós achamos também que ia ser muito agressiva, tá? Porque eu não saía quase do hospital, eu ia muito para o hospital, eu ficava muito internada, e eu tive várias crises, várias, e eu posso te dizer, eu consegui. Então, assim, não deixa isso, entendeu? Fale para ela que ela vai conseguir, tá? Nós estamos aqui para ajudar, precisou, manda ela ligar para a Nath é muito boa para orientar, para ajudar, tá bom? Nós estamos junto com vocês, tá? É Falando isso. um pouquinho o começo, no primeiro ano, eu acho que as enfermeiras todas já me conheciam no hospital. Eu era freguesa porque eu tinha infecção de urina, eu ficava no máximo 3, 4 dias, não chegava a uma semana sem infecção de urina, tá? A doutora Andréa aí para falar que não é mentira. Eu cheguei a estar com os rins cobertos de pus, né, que eles falam, né, já envolto, de tão forte que estava a infecção de urina. E só o Rocefin resolvia, mas não era uma dose, eu tomava dupla, 2 doses. E eu tinha que ir uma semana, aí acabava, eu ficava bem uns 3, 4 dias. No quinto dia eu já começava a sentir de novo, febre, tudo de novo. Voltava para o hospital, mais remédio na veia, mais remédio na veia. Eu acho que foi o tempo mais difícil. Assim, além de problemas em casa, meu marido tinha acabado de perder o emprego, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu tive que mudar da casa que eu morava, que era na rua da minha mãe, para uma casa mais longe, que eu não gostava. Então, esse foi um trabalho de resiliência muito grande nesse período, porque eu sabia que eu tinha que lidar com aquilo da melhor forma, porque quanto mais eu ficasse apreensiva era pior.
E eu não aceitava a medicação, gente. Eu passei por muitos momentos difíceis, eu não aceitava. Na época, o Copaxone tinha que aplicar todo dia. E eu não aceitava ter que me aplicar todo dia. Eu chorava todos os dias e aquilo me fazia muito mal. Aí eu fui pro Tecfidera, o Tecfidera deu uma reação estomacal, deu um problema no meu estômago e meu organismo não aceitou a medicação. Tentamos de tudo, todo que foi protetor estomacal, a médica tentou, a doutora André, mas não deu certo. Passamos pro Rebif 22, meu Deus do céu. Eu chorava tanto com esse remédio. Para mim foi os 6 meses mais difíceis. Era infecção de urina, era ter que tomar esse remédio, era nossa, era muita coisa passando na minha cabeça e só coisas ruins. E a doença ela avançou nesse período. Ela avançou e foi eu que deixei a doença avançar porque eu deixei a esclerose múltipla tomar conta. E eu falo por experiência própria, não foi por falta de não aceitar a doença, mas sim de não aceitar a medicação. Eu tenho pavor de agulha. As pessoas me conhecem, sabem que eu tenho tatuagem, mas eu tenho pavor de agulha. A agulha da tatuagem eu não vejo, gente. Ela fica dentro da maquininha. Mas ter que me aplicar, e quando o Wagner começou a trabalhar de garçom à noite, eu tinha que me auto-aplicar. Era mais pânico ainda, gente. Vocês não imaginam o quanto que eu tremia para enfiar aquela agulhinha na minha perna, na minha barriga, onde fosse. Eu não conseguia, era muito difícil. Hoje tem pacientes que tomam, se dão super bem e falam, nossa, mas ele não me faz nada disso. Mas eu sentia febre toda vez que eu tomava, tinha dor no corpo, todos os sintomas eu tinha. Mas porque eu mesmo não aceitava. Hoje eu consigo enxergar isso. Por isso que eu falo, a gente tem que ser resiliente, mesmo que no momento mais difícil, a gente tem que trabalhar com a resiliência e depois a gente vai enxergar onde a gente errou. Não vai ser naquele momento. Não vai mesmo. Graças a Deus, eu tenho uma aproximação muito da doutora Andréa, uma aproximação muito grande. A gente virou aí grandes amigas hoje, né? E então, ela me ajudou demais nesse período. Olha, eu querendo derrubar também, Fran, já querendo derrubar o celular. Mas foi assim, bem, bem complicado mesmo. Acho que a gente tem que aprender a gerenciar o nosso estresse, né? Isso, Ele não a irá gerenciar nosso desaparecer, dia. né? Ele não irá desaparecer, mas temos que assumir e usar um estímulo para que ele dê uma pausa, né? A gente tem que aprender a gerenciar a nossa tristeza. A gente tem, é claro que a gente vai ficar triste, é óbvio, todo mundo fica triste, gente. Não é só quem tem esclerose múltipla, todo mundo fica triste. A gente vai ficar triste também. Só que a gente tem que saber gerenciar. A gente não pode ficar triste o tempo todo. A gente tem que olhar e falar, não, chega de tristeza e pronto. Bora ajudar o próximo. Bora fazer alguma coisa. Bora me ocupar, bora conhecer a doença, gente. Bora conhecer a doença. Tem tanta coisa para conhecer, para vocês passarem para os seus familiares, para eles pararem de julgar vocês quando estiver com fadiga. Falar que vocês estão com preguiça. Fadiga não é preguiça, galera. Fadiga é um cansaço extremo que a gente não aguenta nem pentear o cabelo. Nem escovar os dentes, a gente quer saber de nada, só quer saber de ficar deitado. Tá aí a Fran, né, Fran? Não é mentira, né? A gente quer saber de nada. Não é mentira, mas assim, graças a Deus, contra a fadiga, muitos anos atrás que eu tive, de uns bons anos pra cá eu nunca mais tive, graças a Deus, porque se eu tivesse, eu não sei o que eu ia fazer com essa criatura pequenininha. Você imagina? Eu não tenho nem... A Manu não deixa tu ter fadiga. Não. Eu não tenho a possibilidade de falar, eu estou cansada hoje, quero ficar deitada. Não. Francis, não. Francis tem que ficar em pé. Francis fica madrugada acordada, porque tem insônia, mas de manhã a Francis tem que acordar. Não de manhã, né? Porque de manhã não me pertence. Aí eu vou estar mentindo, mas eu acordo meio-dia, porque minha filha também acorda meio-dia junto comigo. E aí eu tenho que eu ainda peco nisso, eu não me permito. Eu não me permito ficar o dia todo na cama, jamais. Eu não me permito. Acho que isso é uma coisa
que vem da minha mãe, de quando eu era criança, que era um absurdo ficar o dia inteiro na cama. Que é isso? Que mulher que ia ficar o dia inteiro na Que cama? mulher Né? é essa, né? De ficar na Que cama, mulher é. é essa? Entendeu? É. Então eu não me permito isso. Então eu Eu não levanto, toca. vou fazendo as coisas mais devagar, e claro, uma hora eu sento, eu deito, porque aí vem a dor. Eu tenho muito que chama de abraço da EM. Eu tenho esse sintoma, ele é muito presente, né? Uhum, Então aí ele já vem, se vem a fadiga, ele vem. Então eu tenho entendi. que me controlar. Eu não conhecia esse sintoma abraço. Então é como se você estivesse tendo a costela esmagada, né? É, mas eu não sabia que levava esse nome. Eu já tive crises Então, assim, eu mas não eu não sabia sabia que que levava recebia esse esse nome, mas eu nome. descobri lendo. É, eu digo que a minha Lendo. perna, eu digo que nem parece que tem alguém me segurando, né? Eu digo que minhas pernas, na É, perna isso. esquerda eu uso uma bota que vem até o meio da minha coxa e na perna direita eu uso uma bota do joelho para baixo. Isso assim é no calor, é no frio, entendeu? Ela não quer sair, ela fica aqui, firme e forte. Mas tudo bem, eu aprendi a lidar com ela, ela fica aqui, ela é minha amiga. A gente fica junto. Porque se a gente levar ferro e fogo, a gente fica doida. Então, filha, bora levar a vida assim, entendeu? O que não Eu, dá é. antes do Ocrevus, eu sentia dores fortíssimas, eu chorava de dor, eu rolava na cama de dor a madrugada inteira. Foram momentos bem críticos mesmo da EM. Hoje eu sinto dor, mas não é igual antes. E quando eu faço algum tipo de estripulia, que nem pegar a bicicleta, que você sabe ir até o meu voo no sol de 40 graus aí, que eu fico completamente fadigada. Então aí os sintomas vêm e a dor vem muito É. forte. Aí, a doutora Andréia, puxa a orelha dela, doutora E eu Andréia. não estou mais acostumada a sentir essa dor tão forte, porque a gente se acostuma a tudo. A gente se acostuma até a sentir dor. Ai, que É, hipocrisia falar que se acostuma. Não, você acostuma. acostuma, a gente Você convive com acostuma a sentir ela. dor, gente. Você A gente convive com ela. acostuma. Aí quando você Não fica. tem Eu outra fiquei opção. meses sem sentir muito. Hoje eu sinto dores, são bem mais fracas, mas quando eu extrapolo, a dor vem bem forte, aí eu fico bem ruim, bem estressada. Ontem foi um dia que eu não deixava nem meu marido olhar para minha cara, que ontem eu não estava resiliente. Não queria nem que meu marido olhasse na minha cara, que eu já brigava com ele, porque eu estava com muita dor mesmo. A dor de cabeça assim estava insuportável, e eu estava com esse tal abraço e estava bem forte, e eu falei, não. Mas a gente tem que Esse saber amigo que lidar. fica aí te abraçando não dá certo, né? Não, eu já falei para ele ir embora, meu. E logo que eu tive o diagnóstico, eu vi um videozinho muito interessante, e depois eu não achei mais. Eu vi, por um acaso, é um vídeo da AME, aonde eles colocam um ator, né, vestido de preto, né, com o rosto caracterizado como um monstro, assim, e ele vem toda hora atormentar a mulher. A mulher faz um jantar romântico, aí o monstrinho vai lá e fica atormentando ela, para estressar ela. E aí o monstrinho é a M, né? Aí na hora que ela vai namorar com o marido, o monstrinho tá lá atormentando ela, para não deixar ela. Aí quando ela engravida, aí o monstrinho pega a malinha, todo invocado e vai embora. Aí depois de 9 meses ele retorna, ele toca a campainha e retorna. Eu nunca mais achei esse vídeo, mas é muito engraçado. Porque a gente tem que levar, pô, tá levando uma doença grave dessa na brincadeira, mas se eu não levar na brincadeira, ela vai me dominar, eu não posso deixar É, ela me dominar. exatamente. Eu acho Não que eu é um já mar tive de um. rosas. Tem gente que pode achar que Não, parece, né? Não, não é um mar de rosas. Mas se você não. ficar encanando e ficar pensando negativo, aí que não dá. Aí que você se afunda, entendeu? Então, bora levar a vida Eu acredito que a grande da melhor receita forma assim, possível. que eu falo assim que eu utilizo muito é foco, é você traçar um objetivo, você tem que ter um objetivo. Meu objetivo hoje é não ir para cadeira de rodas, é voltar a trabalhar. Esse é meu objetivo. A doutora André, se estiver assistindo, ela vai brigar comigo, porque ela não gosta que fale em cadeira de rodas, mas é o meu objetivo. Eu tenho medo, porque a minha esclerose múltipla é a primária progressiva, então ela progride sem surto. Então eu tenho medo, porque eu vejo que pode acontecer, mas não vai acontecer. Não, Depois a gente tem que ter muita força, a gente pode desistir. Você não pode desistir de primeira. Se você não conseguiu hoje, amanhã você consegue. Com exatamente. certeza amanhã você vai conseguir. Se não conseguir amanhã, depois você tenta de novo.
até você conseguir. Uma hora você vai conseguir, porque a persistência, ela fez aí grandes artistas, grandes pintores, pela persistência. O cara não chegou lá e foi um astro já foi um grande pintor. Não, ele persistiu para isso. Então a gente tem que persistir também, independente do seu sonho, do que você quer fazer. Eu até fui dar uma entrevista uma vez a respeito de cannabis para a Rede Record e ele perguntou assim para mim qual era meu sonho naquele momento. Hoje engravidar e fazer eu quero fazer uma escalada, um passeio daqueles que a gente chega na cachoeira, sabe? Uma trilha. Eu quero fazer. Eu quero ir para Fernando de Noronha. Eu quero ir para Fernando de Noronha. Eu quero ir, é muito difícil para descer, para subir. Então, eu quero ir fazer todas as trilhas lá em Fernando de Noronha. Olha aí, um lugar, já falou um lugar ideal, Fernando de Noronha. Eu quero mergulhar, quero fazer todas as trilhas que tem lá. Entendeu? Então, você fala assim, pô, uma coisa tão banal, é banal para você que sabe o que consegue fazer, mas para mim não é. Entendeu? Hoje eu tenho dificuldade o ponto de ônibus da minha casa até o ponto de ônibus são 300 metros. Eu tenho dificuldade de chegar no ponto de ônibus. Entendeu? Porque é muita dificuldade para andar tal. Tanto que, vou falar um pouquinho do CBD, tanto que a gente está fazendo aí o apoio da Fran aí para minha vaquinha. A gente está na vaquinha online para conseguir o CBD ideal para o meu caso, que é um grau de espasticidade muito grande já, devido às sequelas que eu tenho. Então, a gente está fazendo essa vaquinha para comprar o CBD. O CBD ele é muito importante para os portadores de esclerose múltipla, em muitos casos. Ele ajuda na bexiga neurogênica, ele ajuda na espasticidade, ele ajuda na dor e outras coisas também. Eu esqueci. Mas ele ajuda demais. Entendeu? Então, a gente tem pacientes que estão tomando já o CBD e estão tendo um resultado bom aí, graças a Deus. E a gente tem que lutar para isso ser mais barato, para isso estar disponível na farmácia de alto custo. Entrar no SUS, né? Entendeu? É uma medicação que tem que estar disponível. Ele já foi aprovado pela Anvisa. Na bula dele já consta que ele é para portadores de esclerose múltipla. Então, ele tem que estar aprovado, gente. Ele tem que estar no hall da ANS. Ele tem que, além de estar no hall da ANS, ele tem que também ser aprovado pelos órgãos que disponibilizam Conitec, pelo SUS. A Conitec. Ele tem que estar disponível, gente. Porque é uma medicação essencial para os portadores de esclerose múltipla. Não é, fuma maconha que resolve. Não, gente, não resolve. O CBD que a gente precisa é a parte boa da maconha. Se vocês não sabem, eu pesquisei muito a respeito do CBD, a doutora também me ajudou demais em relação ao CBD, me explicando, passando várias informações. O CBD da maconha, você fumar maconha, ela reduz a sua massa cefálica. Imagina. E a massa cefálica do portador de esclerose múltipla, ela pode reduzir. Não é todos os casos que reduz, provavelmente não, porque a esclerose é múltipla, então não é todos os casos. Mas no meu caso, eu já tive uma redução da massa cefálica. Eu também já tive, então eu não posso facilitar, eu não vou fumar uma maconha ali, porque custa sei lá quanto, que eu não sei quanto custa, 10, 20 reais, não sei quanto que custa. Vou fumar um cigarro de maconha e vou ficar bem. Não, gente, a gente tem que lutar para ter uma medicação que seja reconhecida, que tenha todo o respaldo. Entendeu? Que se der algum problema, eu tô assegurada. Porque a Anvisa liberou, eu tô assegurada. Eu tenho um laboratório responsável, tem vários órgãos que estão responsáveis pelaquela medicação. É diferente de você ter uma plantação de maconha no seu quintal. Para o nosso caso, na esclerose múltipla, a gente tem que ter esse cuidado. E fumar um cigarro de maconha não vai resolver nossa vida. Eu não julgo quem faz isso, cada um, cada um. Falando do meu caso. O meu caso não vai resolver a minha vida. Eu preciso procurar o que vai me ajudar, o que vai resolver. Então, só explicando por que a vaquinha, por que a medicação tão cara.
Infelizmente, a medicação é uma medicação muito usada na Europa, mas aqui no Brasil ela é pouco utilizada devido ao valor. Não que os pacientes não estejam precisando, mas é porque é uma medicação de alto custo. Uhum. Bom, Só deixando claro aqui, a gente não pode esquecer de ter fé, Fran. com certeza. Independente da religião. Não estou falando de religião, gente. Eu estou Foi que falando nem eu de fé. falei. Fé em Quando a você gente... mesmo. Porque se você não tiver fé em você, você não levanta nem da cama. Você vai ficar deitado na cama. Você tem que ter fé que você vai conseguir, que vai dar certo. Porque muitas pessoas vão falar para você que você não vai conseguir. Isso daí você vai escutar muito, muito, muito mesmo. Eu já escutei até que eu ia morrer. Aí eu falei assim, vou morrer, botei um filho no mundo. Falaram, quando eu descobri, aí falaram pra mim, tu não vai durar muito. Eu falei, quê? Não vai durar muito? Ninguém morre de M, todo mundo morre com ela, não dela. Bom, mas enfim, tô aí pra provar que eu não morri. A gente não morre de M, a gente vai viver aí muitos e muitos anos aí, vamos dar muita risada dessas histórias todas, porque haja história, viu? Nossa, as amigas esclerosadas Amigas esclerosadas não pode, amiga! Ai. É escleroamigas, caramba! Escleroamigas, Senão nós caramba. Receber chibata. Eu esqueço que esse é um termo tão utilizado, né? E a gente não sabia que... Não, mas deixa pra lá, e falei errado, escleroamigas. E a gente tem, graças a Deus, hoje a gente tem uma rede aí de amizades muito grande, que a gente consegue ajudar muitas pessoas, até mesmo com a medicação, que eu sei que você fez um trabalho incrível em relação ao Fingolimod aí. Ninguém ficou sem medicação, aqui, pelo menos aqui na nossa cidade. E o Ocrevus, que você foi lá e pediu a reportagem, e aí logo depois da reportagem ele chegou primeiro do que o Fingolimod. Graças Ele chegou a Deus. primeiro, entendeu? Então ajudou muitos pacientes que estavam aí 6 meses esperando já. Já em tempo de fazer uma nova aplicação, ele não tinha feito a anterior ainda. Então é difícil, bem complicado. Tava bem complicado e eu tava agoniada. Então eu nem liguei, porque não chegou o Fingolimod, mas chegou o deles, e acho que o que mais valia a pena, porque o remédio é muito caro, e além de ser muito caro, ele leva 6 meses, e tava na época deles tomarem, e o Fingolimod, querendo ou não, eu tava conseguindo doação, a gente tava se virando, e graças a Deus a gente tá com ele. O meu não chegou, tá, gente? O meu do judicial ainda não chegou, mas eu tenho amostras, eu tô usando. Tá, mas graças a Deus o pessoal já começou a chegar para todo mundo no AME. Bom, mas é isso, graças gente. a Deus. Obrigado. Bom, não fala se tem camiseta, máscara para vender ainda. Tenho. Tenho as máscaras da associação, tenho essa, tenho a branca, assim, com nome, tenho a preta com nome, tenho a cinza com nome. A camiseta, essa modelo novo da camiseta, a gente tem em cinza e tem em branco. Tá? As camisetas estão R$35, as máscaras são R$10. Quem quiser ajudar, só entrar em contato comigo. Tá bom? Quem deixar quiser também me seguir na página do Instagram pode seguir, eu sempre estou publicando algumas coisas. E quem quiser participar da vaquinha, tá compartilhando, ajudando. Na minha bio tem o link da vaquinha, vocês podem compartilhar. Quem puder compartilhar é bem importante. Para que eu consiga chegar no objetivo e comprar o maior número de medicações aí que a gente conseguir estar comprando, para que dê tempo até de que chegar saia, judicialmente. Até que ela consiga... exatamente. Que, graças a Deus, vamos falar também, teve um advogado que foi... Não pode falar? Não vou falar nome, só vou falar que ele... Não, hoje a gente está conquistando aí, tem várias pessoas querendo ajudar. E graças a Deus aí tem um grupo que eu tenho certeza que vai dar certo. Vai dar tudo certo, está se caminhando tudo bem. E a gente tem aí... conseguir essa medicação, Deus quiser. Com certeza, se Deus quiser, vai estar ajudando. E além de advogados, a associação tem muitos pacientes que estão precisando de advogados aí, que precisam de medicações de alto custo e que não tem condições de estar pagando um advogado.
Então, se você conhecer alguém ou tiver ou puder ajudar, tem muitos pacientes aí que estão precisando e Só entrar realmente em é contato. difícil você Uhum. poder pagar um advogado. É É muito porque às vezes as difícil. pessoas falam, né? Mas o remédio é fornecido pelo SUS. Maioria é, mas a gente às vezes não depende só dele, às vezes a gente precisa de remédios para ajudar em algumas lesões que a gente tem, algumas dificuldades, que nem a Nath Sim. precisa da CBD, E o Ocrevus, que é uma medicação para ele esclerose não entra. progressiva, ele não entra, ele não tá pelo SUS, você tem que entrar judicialmente, tem bastante paciente hoje precisando dessa medicação. E só esclarecendo também que muita gente perguntou, você não vai tomar mais o Ocrevus, vai tomar só o Mevatil? Não, gente. O Mevatil é um complemento do Ocrevus. Ele vai me ajudar nas sequelas que eu já tenho e nos sintomas da EM, nos sintomas em geral. Porque tem sintomas que a gente vai sentir aí por um tempo e ainda mais se a gente, como no momento a gente está sem atividade física, né? Fisioterapia está mais difícil, tudo está um pouquinho mais difícil para a gente devido à pandemia, né? Já tem um ano aí que tem muitos pacientes que estão sem poder fazer fisioterapia devido à pandemia. Como a minha medicação me deixa com. Eu fico com a imunidade muito baixa, então eu não posso estar em aglomeração, né? Se for um lugar com poucas pessoas, ainda dá, mas a aglomeração não é muito aconselhável. Bom, deixa eu só falar um negócio que eu acho que é importante. Quem é o portador que está assistindo, toda terça-feira, hoje eu perdi, tá, gente? Porque eu ia fazer 8 horas a live, então não deu para eu acompanhar. Toda terça-feira, às 7h15, tem a Esclerofite no Insta. Entra na Esclerofite, ela dá uma aula toda semana. É bem legal, tá? Semana passada eu fiz, foi bem legal, tá? Ela faz equilíbrio, tudo junto. Muito interessante. Tá A bom, Karen gente? está pedindo para falar sobre a aceitação do marido. Ah, do marido dela? Opa, Não, caiu. aceitação do marido, aceitação dos maridos em geral. Olha, tu passou por isso? Eu vou te dizer que assim, eu não tenho marido. Eu tenho um namorado que eu fiz união estável agora na pandemia, porque ele ficou com medo de morrer, e aí ele quis fazer união estável, e eu tô com ele há 21 anos. Mas eu vou te dizer que ele foi meu parceirão. Eu não tenho o que falar, mas eu sei que não é todas que passam por isso, tá? Então, por isso que é bem difícil eu falar isso, porque, assim, tem homens que não conseguem aceitar. E isso é muito triste, porque é a hora que a mulher mais precisa, é a hora que a gente mais precisa, seja mulher ou seja homem. É a hora que a gente mais precisa, é do apoio da família, tá? Apoio do teu acompanhante. E se você não tiver, você derruba a pessoa. Você derruba. Se era uma coisa para ser simples, se transforma num bicho de 7 cabeças, cara. Porque te derruba. Eu não sei se eu tô falando certo, Nath, mas me corrige. Tá? E eu, Derruba. graças a Deus, eu tive esse apoio. É muito importante a aceitação do marido. Meu marido me acompanha desde a primeira reunião. Se teve 2 reuniões que ele não foi, foi muito. Ele me acompanha desde o começo. É claro que às vezes tem uns picos, né, de estresse, de Do ele dia não a dia. entender porque ele quer ir num lugar e eu não consigo, porque não dá, não tem condições de ir. É muito Então recente também, né, Nath? Querendo ou não, o teu é só é, 2 anos, né, Nath? Então, o quase 3 anos. tempo vai Em julho eu mostrar. faço aniversário mesmo e faço aniversário de esclerose Ok. também. A EM veio como um presente na nossa vida, assim, a gente ficou mais unido, mais próximo. Meu marido hoje é bem mais próximo, acho que se preocupa muito mais. Ai, nossa, que hipocrisia, tá falando que a EM é presente. Pô, podia ser muito pior, podia ser uma doença muito pior, muito mais incapacitante. Então hoje eu sei que eu não vou morrer de EM. Sei que eu vou viver com ela o resto da minha vida e eu posso conviver com ela muito bem. Então é muito difícil. A maioria dos pacientes, falando no geral, não são casados ou não são casados. Tem poucos, né, Fran, que são casados. Né? Não são muitos. Paciente
não é fácil lidar com um paciente de EM, a gente é muito estressado. Vamos ser mentirosos, a gente é muito A gente é estressado. bipolar, na A verdade. gente tem tolerância zero, entendeu? Não é Exatamente. fácil A gente lidar, não tem né? tapa na língua. Não, a gente sai falando, nossa, jamais eu faria uma live dessa ou falaria dessa forma, jamais. Tudo bem que o curso de RH ajudou, né? Porque tem que falar, você tem que ministrar palestras, reuniões, então você tem que aprender a falar em público. Isso já me ajudou muito. Mas, assim, com a desenvoltura que tem hoje, acho que nunca. Nunca conseguiria falar. Eu sempre fui aquela pessoa que ficava no fundo escondida para ninguém ver, sabe? Se ninguém me olhasse, então por isso que eu falo que me incomoda muito as pessoas me olharem na rua, no ônibus, porque eu nunca gostei que ninguém ficasse me olhando. Isso sempre me incomodou. E hoje, Olha, devido à dificuldade de locomoção, as pessoas olham, acabam mas olhando, aí tu infelizmente. vai, tu vai tocando para cada um, entendeu? Eu queria Então. falar o palavrão, mas eu não posso, porque assim, eu tenho um problema na bexiga. Eu já ando até com o vestido. Se eu ver que eu bebi água e eu tenho que sair, eu já ando com o vestido. Porque se deu vontade, filha, eu abro a perna e faço. Quem tá olhando, não posso fazer nada. Eu só dou uma trançadinha na perna e fico com cara de paisagem. Eu vou fazer o quê? Chorar? Me matar? Ficar preso em casa? Ah, mas jamais. Então, os incomodados que se mudem. Ter que ficar Entendeu? caçando o banheiro é É, complicado, viu, gente? exatamente. Aqui na minha rua todo mundo me conhece, porque quando eu vou andar, aí eu já olho pra cara, posso ir? Pode, vem, entra. Eu já vou no banheiro de todo mundo. Não tô nem aí. Tô nem É aí. bem difícil mesmo. Eu Mas não a admito gente. ter que colocar fralda. Isso não, na minha cabeça ainda não deu. Isso não deu. Mas aí também já é Então, demais, né? eu 40 anos deixei sem colocar de. fralda ainda Eu comigo ainda deixei de não deu. passar. Eu deixei de ir na São Silvestre devido a isso. Eu não aceitei que eu teria que usar fralda. Isso ainda não entra na minha cabeça. É uma coisa Ai, que eu abre a não perna e consigo faz. ainda. Não, eu Entendeu? também não Mas vou, como não. que você vai fazer na cadeira, né? Porque você tá Uhum. na cadeira. Então, eles estão Ah, correndo entendi. com você ali. Então, Entendi. quando eu fiz 10 quilômetros na praia, eu parei 2 vezes para ir no banheiro. O pessoal do Impresso são maravilhosos, gente, super atenciosos. Me entenderam assim, mas na São Silvestre não tem como, até mesmo que não tem banheiro, são milhões de atletas ali, né? Sei lá Uhum. quantas pessoas correm. Imagina, não tem como, não tem banheiro assim tão fácil. Como na orla da praia de Santos tem, né? Banheiro em todos os canais. Não tem, então eu fui consciente em relação a isso. Aí eles só, põe fralda. Não consigo ainda. Ainda não É, dá. isso na minha cabecinha ainda também não dá, não. É 16 anos, mas eu não aceito, não. Eu prefiro abrir a perna e fazer e o problema é de quem tá vendo. Tem coisa Não que a tem- gente não consegue. É, Como a gente falou no começo, ser resiliente não quer dizer que você não vai sofrer, que você não vai ter limitações, que você não vai ter dificuldades. Quer dizer que aham, você está lidando melhor com essas dificuldades. Eu não exatamente. consigo usar fralda, dane-se, que eu não consigo usar fralda hoje. Vai que futuramente eu coloque na minha cabeça que tem que usar e pronto. Porque tudo é uma questão de trabalhar na nossa cabeça. Se É, eu tive que trabalhar muito tempo para sair de bengala na rua. Foi muito tempo que eu tive que trabalhar para conseguir sair de bengala. Andador, exato. não consigo. Eu não Uhum. consigo usar o andador. Eu, eu acho que a partir do momento que eu usar o andador, eu vou estar me deixando vencer. E eu não vou me deixar Eu vencer, também não sou muito, também não sou muito a favor de ficar. entendeu? Se dá Mas pra é ir com uma a bengala, opinião vamos na minha, bengala. gente. É uma opinião minha. Eu acho que cada um tem que usar o que se sente bem. Se É, você acha que você está mais seguro andando com andador, anda de andador. Se você acha melhor de cadeira de roda, anda de cadeira de roda. Mas evite o máximo a cadeira de roda. Porque a cadeira de Ó, roda é mais a Karen tá falando incapacitante. aqui, daqui a pouco vai acabar nosso tempo. A Karen tá falando aqui, vocês já ouviram, tipo, fisioterapeuta, que você vai ficar sem andar, você vai ficar sem falar, você tem que entender que é progressiva. Pergunto, por que às vezes as pessoas e os profissionais dizem, olha, o que eles dizem pra mim não me interessa. Sabe por quê? Porque eu tenho há 16 anos, 17 anos daqui a pouco eu tô fazendo, eu tenho gente com 20 e poucos anos, entendeu? E não tem nada, assim, nada fisicamente, entendeu? Então isso aí pra mim é balela. Ah, é progressivo. Beleza, é progressivo. Bom, pra Deus nada é impossível. Então
Eu acredito que até lá a gente vai ter a cura. Não tinha medicação, antigamente existia uma, duas medicações, agora tem várias medicações. Então, quem somos nós para falar? Quem são eles para falar que nós vamos ficar de cadeira, que nós vamos ficar sem falar, que nós vamos ficar com alguma sequela? Para, entendeu? Só Deus Ninguém é sabe, Deus. só. É o que a gente fala. Eu vivo o presente. O futuro a Deus pertence. Pronto. Viva o Não, presente. Eu quero viva o agradecer o presente. apoio do Vitor na vaquinha, Fran. O apoio do O Vitor, Vitor todo o também. apoio que ele deu aí na vaquinha e hoje prestigiando a nossa live. Mesmo não sendo portador de esclerose múltipla, que eu não lembro, o nome da doença dele é muito grande. Eu sei que ele reduziu para mim, mas eu também já não lembro mais, lógico, né? Com uma boa esclerose. Agradecer a doutora Andreia também, que tirou aí um tempinho para estar nos prestigiando. Que é assim, eu acredito que ela fala desde a primeira consulta que é um casamento, né? Neurologista e paciente é um casamento, e eu acho que isso faz toda a É lindo. diferença. Esse relacionamento próximo do médico é muito importante, porque na hora que você está no desespero, porque tem horas que você se sente desesperado, quando você tenta andar e não consegue, você bate o desespero. E aí você tem para quem socorrer, quem tá te socorrendo, quem você está falando, que vai entender o que você está sentindo, eu acho que ela entende mais de EM do que nós mesmos pacientes, né, Fran? Ela convive Exato. com tantos, são tantos que ela convive, que eu acho que ela dá uma aula aí de entendimento. Não para, ela é neurologista, ela entende muito de esclerose múltipla, de outras doenças, mas eu estou falando de entendimento, porque é muito fácil você entender a teoria. A teoria é fácil, você lê ali, você vai entender. Mas eu estou falando de entender a gente, entender a fundo o que a gente está sentindo. Exato. Isso é muito importante, o carinho, tudo que ela tem. É E eu não verdade. vejo a hora de voltar às reuniões, gente. Também não vejo a hora de poder conhecer tanta gente nova, eu queria conhecer o pessoal todo, poder abraçar, dar um beijo. Não Tem sei se quando voltar se a gente vai poder muitos fazer isso. pacientes novos que estão passando por muitas dificuldades, mas comecem a pensar na aceitação. Você começar a pensar na aceitação, com certeza o seu dia a dia vai ficar mais leve. E Bom, se precisar, é só ligar, gente. A maioria tem meu telefone. É só ligar, me pode procurar no falar. Insta, mandar uma mensagem no Instagram, que eu Nós estamos respondo. aqui para isso, né, Isso, Nath? a gente faz Acho que esse é o esse nosso trabalho propósito, aí. Isso é de a orientar, ajudar esclerose. as Jamais eu pessoas. faria isso, né? Antigamente, antes nem sabia o que era esclerose múltipla. A esclerose mudou de uma forma o meu jeito de pensar. E hoje é um propósito na minha vida. Eu quero sim voltar a trabalhar, mas eu não quero deixar de fazer isso. Tanto que eu quero fazer uma faculdade de assistente social para poder ajudar de uma forma correta. Ajudar não só conversando, mas ajudar ao paciente a ter uma direção do que ele tem que fazer. Bom, acho que, Nath, a Acabando. gente já tem que já vai acabar. Vamos se Bom, despedir aí. vamos se despedir, obrigado para todo mundo. Posso só falar assim, como ser mais resiliente? Conselhos para promover a sua resiliência. Pratique o otimismo. Lembre de suas conquistas. Reescreva a sua vida. Apoie-se nos demais. Quando a gente fala isso, é uma rede sólida de amigos, familiares, é vital nos momentos de crise. Tá? Não personalize os fracos. Ajude os outros. Gerencie o estresse. Saia da sua zona de conforto. Tá? Que é muito fácil você apontar o dedo e você não quer sair da sua zona de conforto para ajudar o próximo. Tá bom? Uma É boa muito noite a fácil todos. falar, muito fácil. A gente É, tem que sair realmente da nossa zona de conforto. Eu zona de agradeço conforto. a todos que perderam aí seu tempo para escutar a gente falando, a gente descontraindo, porque a gente tem que descontrair, não dá para falar sério o tempo todo, gente. Porque as coisas já estão bem difíceis, né? Então vamos lidar da melhor forma possível. Pensem na aceitação, pensem no propósito que vocês têm na sua vida a partir do diagnóstico.
com certeza você tem um propósito, como eu tenho o meu, como a Fran tem o dela, como todos os pacientes têm o seu. Cada um tem um propósito diferente. Bom, obrigada, Obrigada a gente. todos. Boa Uma boa noite. noite. E não Fiquem esquece de gravar, Fran. Tá bom, pode deixar, eu vou gravar. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima live. Já, acho que semana que vem eu já vou estar fazendo outra, tá bom? Um beijo. E não esquecem da vaquinha da Nath, tá bom? É o abacaxi. Tá, na bio dela tá mostrando. Tem o Tá link bom, na gente? bio. Tem no link na Tchau. bio. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, beijo. Tchau, Beijo, obrigado para todos galera. até agora com a gente. Beijo. Agora eu Estamos não sei tentando sair. desligar. Estamos tentando desligar. Opa! Ó, tem 17 pessoas ainda.